Dando continuidade ao nosso gabarito de exercícios programados, o EP1 de MD1. Exercício 10. Então, uma pesquisa entre 3.600 pessoas sobre jornais que costumam ler, obteve-se o seguinte resultado. Então, temos ali uma sobreposição de leitores que leem os 3 jornais, que leem somente 2 jornais e que leem exclusivamente um jornal, tá? Então, a gente vai observar aqui, isso aqui é bem fácil de resolver com o diagrama de Venn, tá? Esse aqui é diferente do exercício anterior, né, do exercício 9, que tinha uma margem não definida de valor sobre alguns conjuntos. Esse aqui não, esse aqui está definido dentro do conjunto, do subconjunto, exatamente os valores. Então, a gente vai, eu vou direto aqui para o diagrama. Então, o primeiro item que a gente tem que observar, esse tipo de problema a gente sempre resolve, vai direto no item que é comum dos 3, tá? No caso, é a interseção entre os 3 subconjuntos. Então, a gente tem 100 pessoas lendo Folha, Jornal do Brasil e o Estado. JB deve ser analogia aos jornais antigos, né? Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e o Estadão. Aqui ele chamou só de Folha, JB e Estado. Mas, enfim, a gente tem, nesses diagramas aí, a gente vai marcar lá a interseção entre os 3, ou seja, 100 pessoas que leem, dentre aquelas 3.600 pessoas, 100 leem os 3. E a gente vai fazer isso intercalando as outras sobreposições. Então, primeiro, agora, antes de verificar o conjunto total, a gente vai vendo as interseções, tá? Então, a segunda interseção vai ser 400 entre Folha e JB, 500 entre Folha e Estado e 300 entre JB e o Estado. É exatamente o que ele fez aqui, tá? Reparem, quando ele diz na interseção de 2 jornais que as pessoas leem, tá? Ele fala que são 400 pessoas que leem Folha e JB. Mas, dentre esses 400 que leem Folha e JB, seria essa interseção aqui, 100 já estão destacados. 100 já estão lendo os 3. Então, eu tenho que descontar esse valor aí. Eu tenho que descontar. Então, quando eu faço a separação nessa interseção exclusiva, eu desconto os 100, que já estão lendo os 3, e acrescento mais 300. Porque se eu falo Folha e JB, eu estou me referindo a essa interseção toda. Só que eu já sei que 100 estão exclusivamente nos 3. Então, só restam 300 para o restante da interseção, tá? Isso vai ser válido para todos os outros. Então, 500 que leem a Folha e o Estado. Deixa eu tirar isso daqui. 500 que leem a Folha e o Estado. Aí eu vou olhar para o próximo subconjunto, né? Vou olhar aqui para o Estado, parte de baixo, e Folha. Se são 500, nessa interseção aqui, e eu já tenho 100 que leem os 3, então, inclusivamente, eu vou desconsiderar aquele 100 para poder ficar com 400 aqui, tá? Que vai dar, somando esse com esse, se eu perguntar quantos leem Folha e Estado,
vão estar incluídos 100 que leem os 3 e mais 400 que leem só Folha e Estado. Ok. E por fim, o último conjunto, subconjunto de 2, são 300 que leem o JB e o Estado. Então, vou observar aqui essa interseção entre JB e Estado. Vou separar os 100 que já estavam lá, que liam os 3, e vou acrescentar o 200 ali separado, tá? E aí, se perguntarem quantos leem JB e o Estado? Bom, 300. 200 que só leem os 2 e mais 100 que leem 3. Esses 3 incluem o JB e o Estado. Tudo bem? Agora ficou fácil, né? Para a gente fechar o problema. A gente vai para aquele total, que foi dado lá no problema também. 1.100 lendo o JB. Bom, agora a gente vai avaliar individualmente. Se 1.100 leem JB, e eu já tinha separado aqui 300, 100 e 200 que estavam lendo JB, que dá 600, das interseções, eu tenho, para inteirar 1.100, eu preciso de mais 500. Então, 1.500 estão lendo JB. Que estão lendo o Estado. São 1.300. Da mesma forma, eu vou lá e olho o Estado. Eu já tinha visto que tinham 1.200 mais 100 e mais 400 nas interseções, né? Ou seja, 700. Para inteirar 1.300, que é o total, basta somar 600. Tudo bem? E o último item é o pessoal que lê a folha. Quem lê a folha? Quem lê a folha e o JB, quem lê a folha e o JB e o Estado, quem lê a folha e o Estado, cada um isoladamente, e para inteirar os 1.500 mais 700. Então, eu vou excluindo ali para somar esses totais, tá? Aí eu preciso fazer uma contagem geral só para me certificar, porque às vezes tem pessoas nesse grupo, quando a gente faz esse tipo de problema, se destacam pessoas que, nesse exemplo aqui, por exemplo, não leem nenhum jornal. Então, é o que está fora de todo esse enquadramento que a gente fez, tá? Então, às vezes eu preciso fazer essa conferência e a gente faz aqui no finalzinho, porque ele me deu um total de 3.600 pessoas, mas somando essas partes aqui, só tinham 2.800. Então, existem 800 pessoas que não leem nenhum dos jornais. Elas ficam fora ali do nosso diagrama, tá? Então, aqui seria o conjunto universo, né? As pessoas que estão fora da leitura dos diagramas. E aí, gente, a gente vai ter que conferir lá no que foi pedido na questão. A gente tem que avaliar item por item, né? Dentro do que a gente já resolveu. 600 pessoas leem apenas o JB? A gente tem que ir conferindo um por um, tá? 600 pessoas leem apenas o JB. Aí a gente olha lá, olha, o JB, pessoas que só leem o JB são 500. Então, não está certa essa alternativa. 500 pessoas leem apenas o Estado? Vamos dar uma olhada? 500 pessoas leem apenas o Estado? Não, são 600. Ele trocou nessas duas alternativas aí. 900 pessoas não leem nenhum dos 3 jornais. 900 pessoas
não leem nenhum dos 3, a gente já viu que são 800, né? Não precisa ir lá embaixo. Lembrando aqui, a gente já viu que são 800. 400 pessoas leem apenas o Estado e a Folha. Vamos voltar lá. Apenas o Estado e a Folha. É isso aí, né? Gabarito 400. Então, gabarito letra D. Vamos só olhar para não perder a viagem. 1.200 pessoas leem mais. 1.200 leem mais de um dos 3 jornais. Esse aqui já é o próximo. Ele marcou aqui a alternativa D. Nem quis entrar na polêmica não, tá? Mas a gente pode tentar aqui, ó. Então, 1.200 pessoas leem mais de um dos 3 jornais. A gente teria que somar esses 3 grupos aqui, né? Quem lê mais de um? Esse e o próprio 100, né? Porque mais de um pode ler 3 também. Então, a gente teria 600 mais 300, 900 e 1.000, mais 100, 1.000. Então, 1.000 pessoas, não 1.200. Beleza, gente? Isso aí. Vamos seguindo para o nosso acompanhamento aí do gabarito. Bons estudos e a prova semana que vem.